Bom dia, uma vez mais, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui na casa dele para adorarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Então, Senhor, ajuda-me a transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para a gente viver de acordo com os seus mandamentos e de uma maneira que glorifique a Ti. Assim agradecemos no nome de Jesus. Amém. A pergunta para o dia de hoje é essa aqui. Qual é a grande questão sobre o caminho? Ou seja, qual é a grande pergunta que se pode fazer sobre o caminho quando a Bíblia trata do caminho para chegar ao céu? A própria música que a gente cantou, o próprio hino que a gente cantou, o primeiro deles, mostra ali um caminho. Não diz a música, muito bem inspirada pelo Espírito Santo, não diz a música sobre a estrada. Mostra uma estrada, mas no sentido de caminho, para nós podermos pensar e refletir sobre qual é a diferença entre uma estrada e entre o nosso caminho. Então, eu vou fazer a introdução e em seguida nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 1 ao 6. Eu tinha marcado no boletim apenas versículo 6, mas eu gostaria de ler o contexto em que Jesus falou aquilo. Então é o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 ao 6. E quando vocês tiverem encontrado, digam amém para eu poder começar. Todos já o encontraram? João 14, versículos 1 ao 6. João 14, versículos 1 ao 6. Amém? Amém. Vejam, no domingo passado, dia 11, obrigado. No domingo passado, no domingo dia 11, que foi o domingo antepassado, vocês observam que Deus vai colocando as mensagens. Eu não fiz nenhum plano da sequência de mensagens que se ia pregar aqui no mês de novembro. Mas, no dia 11, que foi o domingo antepassado, nós fizemos uma reflexão sobre por que devemos seguir a Jesus Cristo. Por que devemos seguir a Jesus Cristo? E falamos do que significa seguir a Jesus. Agora que nós vamos entrar na época do Advento, no domingo que vem, já é o primeiro domingo do Advento no calendário cristão, né? Nós devemos estar prontos, quando começamos a refletir sobre o Advento, nós deveremos estar prontos para celebrar o Natal na sua dimensão espiritual. Nós não vamos celebrar o Natal pensando nos presentes que a gente vai dar ou que a gente vai receber. Nós queremos nos preparar durante o Advento para a celebração do Natal, no seu sentido espiritual, para o nosso crescimento espiritual, já que Jesus, quando veio pela primeira vez como um menino, né, ele veio com um propósito. Ele veio com qual propósito? Ele veio para nascer ali como um menino e participar de uma grande festa? Ele veio para nos salvar e para nos dar o quê? Vida eterna. Então, é importante isso. Agora, enquanto a gente celebra o Natal, nós não vamos estar esperando em Jesus por voltar como um menino, naquela manjedoura. Nós vamos nos preparar espiritualmente para a volta dele como o Cordeiro de Deus que vem já para nos levar, para resgatar a sua igreja, para nos levar para a eternidade. Então, quando a gente celebra o Natal, a gente recorda que ele veio, a gente recorda que ele veio para uma missão, mas a gente lembra também que a gente deve estar preparado para a volta dele. Não se sabe se a volta dele vai ser amanhã ou depois, ou quando vai ser, mas não importa.
O que importa é a gente estar, segundo a mensagem daquele dia 11, a gente deve estar seguindo a Jesus Cristo, não é isso mesmo? Buscando e seguindo a Ele. Muito bem, então vamos ler a Escritura de hoje, né? Para a gente poder colocar o contexto do que nós vamos ler no versículo 6. E a palavra do Senhor diz em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que diz no versículo 1? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o Pai, crede também em quem? Em mim, falou Jesus Cristo. Crede em Deus e crede também em mim. Esse foi o mandamento que ele fez. E no versículo 2 ele diz, aqui ele veio e aqui ele voltou. Ele diz assim, voltou lá para o céu, antes de retornar pela segunda vez. Ele diz assim, na casa de meu pai tem o quê? Muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. Ou seja, o Senhor está sempre trabalhando. Você acha que o Senhor, ele pisca os olhos ou ele adormece para poder tirar umas férias? Não, ele está sempre trabalhando para o cumprimento da missão dele, que é de nos resgatar e de nos dar a vida eterna. Aí o versículo 3 diz o seguinte, e quando eu for e vos preparar um lugar, o que ele diz aqui? Voltarei e vos recebeis para mim mesmo, para que onde eu estou, o que acontece? Estejais vós também. E no versículo 4 diz, e vós sabeis o caminho para onde vou. Certamente que ele já tinha falado de toda essa trajetória, já tinha anunciado o Evangelho do Reino na sua total dimensão, e ele disse que ele disse para os seus discípulos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Já era tempo para que os discípulos dele soubessem para onde ele ia, né? Antes de voltar pela segunda vez. Mas aí acontece o que acontece sempre nesse mundo. Não só os discípulos dele, mas muitas pessoas não sabem, não conhecem o que está escrito e, muito pior do que isso, não vivem o que está escrito. Primeiro a questionar foi Tomé. O que ele disse no versículo 5? Senhor, não sabemos o quê? Para onde vais? Como saber o caminho? Ora, Tomás, assim como os outros, já tinham caminhado por ele durante 3 anos e meio e ouvido todas as lições. Quanto tempo que a gente tem ouvido o Senhor dizer qual é o plano desde o seu princípio até o fim? O plano, né, é que nós saibamos o caminho para onde ele foi, que é para onde nós iremos para estar com ele durante toda a eternidade. Aí o versículo 6, Jesus então responde a pergunta de Tomé. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje em dia a gente recebe, e muitas pessoas recebem através da mídia, uma porção de informações contraditórias que é para poder levar as pessoas a ficarem bem confusas, levar as pessoas a ficarem bem ocupadas com as coisas desse mundo, para não buscarem o caminho, não seguirem a ele pelo caminho. Ele é o caminho. E, portanto, aqueles que se perdem ao longo da jornada, eles não vão ter a vida aqui no sentido de vida eterna, né? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Porque esse texto da Escritura é o que nos leva a refletir
sobre o que nos cabe fazer durante a nossa jornada, já que Jesus Cristo fez toda a parte dele. Ele tem que fazer mais alguma coisa para nos resgatar? Ele já fez muito, né? Sofreu, derramou o sangue dele e depois ressuscitou, que é para tudo isso para nos redimir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas costumam associar, olha, isso é importante para a nossa reflexão. Muitas pessoas costumam associar o sentido da vida, porque a gente sempre se fixa no sentido de vida aqui. Dificilmente a gente se fixa no sentido de vida eterna. É isso mesmo? Então, muitos costumam associar o sentido de vida a uma estrada, né? A uma estrada. Mas quando nós observamos as características de uma estrada, eu quero crer que todos nós conhecemos uma estrada, né? Então, quando nós observamos a característica de uma estrada, nós vemos que a estrada ela tem o seu traçado. A estrada começa em algum lugar, a estrada vai numa direção e ela leva a um destino. Isso é o sentido e a finalidade de uma estrada. Mas acontece que, embora a estrada tenha curvas, a estrada tenha montanhas que a gente sobe e a gente também, a estrada nos leva a passar pelos vales, não é isso mesmo? Uma coisa é muito importante da gente observar quando se fala na diferença entre estrada e caminho. Porque a estrada nunca vai sair daquele lugar. A estrada não vai se mover de uma direção para outra direção. A estrada está lá construída solidamente e lá ela vai ficar, chova ou faça sol ou tenha neve ou o que acontecer, a estrada não vai se mover daquele lugar, né? E ela nunca vai ter um destino diferente para o qual ela foi construída. Então eu vou dar um exemplo. As rodovias e as estradas nos levam a uma direção e são construídas para levar o viajante a um determinado destino, como eu falei. Por exemplo, a estrada do Rio para o Nordeste, vai levar uma direção. Vai levar a Salvador, na Bahia, vai levar a Recife, vai levar a Fortaleza, vai levar ao Ceará, de onde veio o nosso irmão lá. Né? A estrada, eu não lembro o nome daquela estrada, mas não importa, em Portugal também, se você toma a estrada em Lisboa, o que vai acontecer? Ela vai levar a um destino, né? Ela não vai mudar o destino. A rodovia, a estrada que leva do Rio de Janeiro para o Nordeste, nunca vai nos levar ao Rio Grande do Sul, lá na outra direção do Sul. Assim como a estrada que é construída lá nos Açores para levar a algum lugar, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, não vai levar você para outra ilha. Tá certo? Então a estrada ela tem um destino, uma trajetória que não muda. Muito bem. Agora, diferente do sentido de uma estrada, que não muda a sua trajetória, o sentido correto da vida, na sua dimensão mais além da vida terrenal, é o sentido da vida lá para a eternidade. Então, o sentido correto da vida nos aponta para a ideia de caminho na jornada que nos leva para onde nós decidirmos. Eu não posso decidir entrar na estrada Rio-Fortaleza e querer que a estrada me leve para o sul. Mas eu posso decidir tomar um caminho na minha vida que me leve à eternidade, tá certo? O Senhor nos deu o livre-arbítrio para isso. O Senhor não nos criou como um boneco, que ele aperta um botão e ele faz como um robô, como acontece com um robô. Nós não somos robô. O robô, você aperta o botão, ele vai para onde você mandar. Mas a vida eterna, o caminho
que vai nos levar ao destino eterno, esse jamais será como uma estrada, porque eu posso tomar a direção do meu caminho para ir para o céu, obviamente em função do que Jesus Cristo fez. Eu não posso chegar no céu por minha conta. Será que se eles inventarem agora um caminho, uma astronave que vai levar o povo lá a Marte e vai pousar em Marte, será que eles vão algum dia ser capazes de construir uma astronave que vai nos levar até o céu? Não vai ter essa possibilidade. Por quê? Porque o caminho que nos leva à vida eterna depende de nós no sentido da decisão de vida eterna, de buscar o Senhor Jesus Cristo, mas já não depende de nós naquilo que o Senhor já fez para nos indicar o caminho. Então, nessa jornada que nós decidimos tomar, né, Jesus não agarra nenhum de nós pela goela para nos levar para o céu. Será que Jesus Cristo age pela força? Ele não agarra ninguém pelo colarinho para nos levar para o céu. Então, veja só, ao final da nossa vida aqui, nós iremos para aquele destino que nós escolhemos, com a ajuda do Senhor. Nós temos o poder de escolher o destino, que pode ser ou a vida eterna na presença de Deus para sempre, como pode ser um outro destino que vai nos levar à separação de Deus eternamente. Ou eu posso escolher viver na presença do Senhor para sempre, ou escolher viver separado do Senhor para sempre. E tem muita gente que faz questão de tomar esse caminho, que é o caminho da destruição eterna. Então, veja bem, nós devemos seguir um caminho? Sim. Qual o caminho? O caminho indicado pelo Senhor. Mas existem os caminhos largos e abertos, em que tudo é fácil. Desculpe. E existem os caminhos o quê? Os caminhos estreitos. Os caminhos estreitos, uma vez eu vi uma foto da caracterização de um caminho estreito. Aquele caminho era estreito e ele era tão estreito que ele permitia somente uma pessoa passar e a outra seguir a primeira e a segunda e a terceira seguir a segunda, porque o caminho era estreito. Será que o caminho que Jesus nos indica é o caminho largo, que tudo é fácil, que tudo a gente consegue como quer, que a gente faz o que quer da nossa vida? Ou o caminho é estreito e nos leva cada um individualmente passar por ele? Veja bem, se um pastor de uma igreja, embora o seu coração se está ligado com o Senhor, se o pastor da igreja quer que todos sigam o caminho estreito, que é o caminho traçado por Jesus Cristo para a vida, será que o pastor tem poder de pegar todo mundo junto da congregação e fazer todos passarem ao mesmo tempo por aquele caminho estreito? Ou cada um tem a sua salvação individual e cada um vai seguir o caminho guiado pelo Senhor? Isso é muito importante da gente pensar, porque ainda que eu queira ou que o Senhor quer, como é o desejo dele, que todos sejam salvos, todos sigam pelo caminho que é estreito, muita gente vai seguir o seu próprio outro caminho e não vai querer escolher aquele caminho estreito que é o caminho da salvação. E qual é a porta para entrarmos no caminho estreito? É a porta da minha casa ou da sua casa? Qual é a porta para entrar no caminho estreito? Tem como entrar pelo caminho estreito por outra porta? A Bíblia diz que a porta, quem é a porta para o caminho? É Jesus Cristo. A porta para o caminho é Jesus Cristo. Se nós não entrarmos por aquela porta que é o Senhor, nós jamais vamos trilhar o caminho estreito. Nós vamos ficar naquela, eu faço o que eu quero, a vida é minha.
Enfim, eu repito isso sempre, mas é bom a gente sempre repetir para entrar no sangue, né? Então, veja bem, eu gostaria de deixar muito claro esse assunto da concepção de experiência de vida aqui e comparar com uma outra experiência que eu tive, o meu próprio testemunho. Eu não vou falar da vida de ninguém, eu vou falar da minha vida. E o outro testemunho, que é o testemunho acerca da busca do Senhor em relação à vida eterna. Muito bem, eu vou lhes dar o que veio na minha mente, foi isso. Veja só, quando a gente foi para o Canadá, a gente foi, eu acho que era um mês de janeiro ou dezembro, não me lembro muito bem, acho que era dezembro. E, obviamente, que já era inverno e tinha muita neve quando a gente estava subindo, passamos pelo estado de Montana e chegamos no Canadá, entramos no Canadá e quando a gente entrou na província de Alberta, era um fog, não era só neve, era um fog, de tal maneira, aquele, como é que é o nome? Não aprendeu o inglês e esqueceu o português. Nevoeiro. O nevoeiro, era um nevoeiro. E eu não conhecia o caminho. Estou falando... Não conhecia o caminho, não. Eu estou falando errado. Eu não conhecia a estrada. Eu não conhecia, eu estou fazendo a comparação entre a estrada e o caminho. Eu não conhecia a estrada. Então, o que acontecia na prática? Eu só via neve, só via aquele nevoeiro, tudo era branco. Em frente era branco, para cima era branco, para o lado esquerdo era branco. A estrada estava lá. A estrada não saiu do seu traçado. A estrada estava lá debaixo da neve, mas eu não conseguia distinguir, pela minha vista, eu não conseguia distinguir onde é que estava o limite esquerdo da estrada e o limite direito. Eu fiquei perdido. Naquele momento eu estava aqui, estava falando da vida aqui, e eu fiquei perdido porque eu não sabia direito o rumo que tomava. Não adiantava o farol de neblina, não adiantava nada. Eu não sabia se eu ia dirigir tornando para a esquerda ou para a direita, e eu corria o risco, ainda aqui nessa vida, não estou falando da vida eterna, eu corria o risco de sair da estrada e até acontecer um acidente e eu morrer. Não era isso que acontecia? Era isso que acontecia. Na estrada aqui da vida, a gente pode sofrer acidentes porque a gente perde o rumo e a gente até morrer. Então, até a morrer, a primeira morte aqui. Então, a gente pode até acontecer de não estar preparado para morrer devido a alguma situação de acidente, ainda enquanto a gente está vivendo aqui. Então, até mesmo para ir para o Canadá e sabendo que era inverno e sabendo que o tempo não ia ser claro e tudo favorável, eu deveria ter me preparado muito bem, não é isso? Mas eu, como um aventureiro, como um sonhador, eu tinha que ir para lá, naquela época, por causa dos compromissos que já tinha assumido lá, e aí não me preparei e estava sujeito a um acidente. E o Senhor é maravilhoso, que foi mais um livramento na minha vida de vários que Ele já me deu. Agora vamos comparar com uma outra experiência da minha própria vida, que diz respeito ao caminho e diz respeito à vida eterna. Meus irmãos, nem esse outro livramento que o Senhor me deu agora quando eu tive esse problema no coração, nem essa experiência de vida foi tão ameaçadora quanto a que eu tive no Canadá, que eu já contei a história para vocês algumas centenas de vezes, mas tem gente aqui hoje que nunca ouviu aquela experiência. Quando eu estava no Canadá, eu passei por 2 operações, né? Eu tive uma infecção que começou como uma pequena infecção, generalizou a infecção dentro do meu corpo, os médicos fizeram tudo o que tinha que fazer, me abriram e fizeram a investigação. Até hoje eu não recebi nenhum laudo de nenhum médico que mostrasse o porquê que eu tive tamanha infecção generalizada. Eu fiquei no hospital um tempo grande, etc. Quando eu voltei para casa, né, o que aconteceu é que aquela abertura que foi feita no meu corpo tinha que fechar normalmente devido à área em que foi aberto. E o que acontece? Eu cheguei a um ponto de tamanho
desgaste no meu caminho, na minha trajetória, com destino ao Senhor, porque eu já tinha a certeza da salvação, mas eu cheguei a tal ponto que eu não conseguia nem levantar da cama, eu não tinha nem força para me levantar da cama. Aí eu cheguei ao Senhor mais uma vez, né, e conversei com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe que eu já não tenho mais nem força. Se o Senhor quiser me levar, eu me submeto à sua vontade. Se o Senhor não quiser me levar, seja feita a sua vontade. Mas eu te peço, Senhor, eu não estou mais aguentando essa dor e essa provação, isso que eu estou sentindo. Então o que aconteceu? Quando eu conversava com o Senhor, no dia seguinte, eu estava por acordar, estava quase na hora de levantar, eu tive um sonho e eu vi o Senhor, a mão do Senhor Jesus, tocando o meu corpo naquela região onde estava aberta. A partir daquele momento começou o meu processo de cura, etc, etc. O resto é detalhe. O fato é que em 30 ou 40 dias, eu não me lembro quanto tempo, eu já estava recuperado. Então, veja bem, qual foi a diferença naquela minha experiência na estrada, que dizia respeito ao problema daqui, e a minha experiência naquele relacionamento com Cristo, que era para estar preparado ou submetido à vontade do Senhor, ou para ir para a eternidade, ou então para continuar aqui. É por isso que eu tenho um compromisso com o Senhor de servir a Ele até o dia que Ele me der forças, porque eu tenho gratidão ao que o Senhor sempre fez e sempre faz pela minha vida. Então isso é um negócio muito importante, a gente refletir sobre as nossas experiências de vida essa semana, mas uma na estrada e a outra no caminho. Então, o que acontece é que tudo isso aí é horrível, passar por essas coisas, mas a gente tem a fé, a gente tem a certeza de que o Senhor é que conduz os nossos passos. Então, eu poderia ter escolhido, naquele momento, abandonar-me sem esperança nas garras da morte, entregar os pontos, como diz lá no Brasil. Senhor, quero mais é morrer. Isso não foi a minha decisão. Eu preferi seguir o caminho da vida. Qual foi o caminho que eu busquei? Foi a rodovia número 1, a rodovia número 2 ou a rodovia número 3? Eu preferi seguir o caminho da vida, que foi quem? Que foi Jesus Cristo, né? Então, o que acontece nessa situação é que nós viajamos temporariamente aqui, nessa passagem pelo mundo. Isso é uma viagem. Mas essa viagem aqui, ela não existe por si só, porque nós dependemos das nossas decisões no nosso caminhar. Se nós caminhamos crendo em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, a nossa jornada espiritual nos leva a dar testemunho como filhos ou filhas de Deus e agindo como Jesus nos ensina. Para nós darmos testemunho, a vida não é dada para nós só para a gente se enclausurar ali na nossa própria vida, tomar benefício do que Jesus fez para nós e não fazer aquilo que Ele manda fazer para a gente alcançar, para Jesus alcançar outras pessoas por nosso intermédio. E tudo isso depende do nosso testemunho. Se o nosso testemunho é daquele de não querer saber das coisas de Deus, a gente está tomando uma decisão que vai nos levar a um destino. Se a gente está fazendo o contrário, então aí a gente certamente está buscando o caminho que Jesus traçou. Então, tem duas passagens que Deus nos dá, que o Senhor nos dá, que nos traz muita esperança. E ao mesmo tempo são promessas, e ao mesmo tempo são coisas que a gente deveria prestar atenção. Uma delas está em Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus convida a todos que estão cansados e oprimidos, todos que estão cansados e oprimidos, porque aqui não tem promessa de vida fácil, então promete, ele convida a todos os que estão cansados e oprimidos a se chegarem a quem? A se chegarem a Ele. Vinde a mim
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os darei o quê? Alívio para a sua alma. É importante, é essencial, é lindo a gente abordar as Escrituras como um todo. E ele trouxe mais uma orientação em Mateus 16, 24, que Jesus declarou que aos discípulos dele. Ele disse assim: se alguém deseja seguir-me, eu preguei sobre isso, acho que na semana passada. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, o que acontece? Se alguém deseja seguir-me, ou seja, seguir o caminho que é Jesus Cristo, primeira coisa que a gente tem que fazer é negar-se a nós mesmos. Negar-se a nós mesmos é a gente abrir mão dos nossos direitos, entre aspas, das nossas prerrogativas, do que seja, para nós cumprirmos o que ele diz, que implica em tomar a nossa cruz. Cada um de nós toma a sua cruz, cada um de nós tem a sua cruz, mas nós devemos tomar o caminho de acompanhar a ele. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, para a gente refletir, e refletir, e refletir muitas vezes. Pergunta é essa: este caminho que ele diz para nós nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, esse caminho é fácil, é largo ou é difícil e estreito? É difícil e é estreito. A gente negar a si mesmo é muito difícil, porque a gente sempre quer fazer o que dá na telha, e a gente sempre quer seguir os outros, a gente sempre quer seguir aqueles que estão com Jesus Cristo e estão caminhando juntos no sentido de Cristo, está tudo bem. Agora, esse caminho não é fácil, ele não é largo, mas ele é difícil e estreito. Então, a segunda pergunta é a seguinte: é possível fazer a nossa jornada aqui, nesse caminho estreito, sem contar com a presença do Senhor na nossa vida? Muita gente conhece a Jesus, não sei se o verbo correto é conhecer, mas já ouviu falar de Jesus Cristo. Agora, conhecer a Jesus implica em compromisso. Tudo que diz respeito à nossa vida espiritual implica em compromisso. A pessoa que não quer ter compromisso não está seguindo a Jesus Cristo. Compromisso com quem? Com a minha mãe, com meu pai ou com a minha avó? Não, compromisso com Jesus Cristo. Então, os discípulos de Jesus conheciam o caminho? Essa é a pergunta. Eles conheciam o caminho? Eles andaram com Jesus. Agora, será que eles conheciam o caminho? Vamos ler do 2 ao 6 outra vez, para poder entrar no sangue. Diz lá ele: a casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aí o 3 diz: e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estáis vós também. Se a pessoa está caminhando para outra direção, será que está com Cristo ou está sem Cristo? Não, isso mesmo é triste. A gente ter a noção do que a Bíblia diz, e a gente vê tanta gente por aí absolutamente perdido. Não é perdido na estrada como eu estive lá porque tinha nevoeiro, não. É perdido no sentido do caminho para a vida eterna. A própria Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente está vendo isso na realidade do mundo de hoje. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São escolhidos os que estão em Cristo, os que estão obedecendo e caminhando em Cristo. Aí ele diz lá, o Tomé, ele duvidou, ou ele não sabia, ou ele não tinha ainda entendido o espírito da coisa. Ele disse: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Talvez ele tenha sido até honesto em dizer para ele: Senhor, como sabemos para onde vai? Eu não sei o caminho. Mas de gente honesta, o inferno está o quê? De gente honesta e bem intencionada. A honestidade é importante na vida? É. Mas ser honesto principalmente com Cristo. Às vezes a gente é muito honesto com nós mesmos,
ou com as outras pessoas, mas a gente não... Eu não estou falando dos outros, não, eu estou falando também de mim. Eu também sou parte desse grupo de pessoas que às vezes me sinto triste com debilidades. Então aí, qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho e a verdade e o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a pergunta final é essa. Será que, na verdade, ainda não é nem a pergunta final, será que, de fato, nós conhecemos o caminho? Estamos abertos a caminhar com Jesus Cristo nesse mundo? Com as atitudes que Ele nos recomenda? As palavras de Jesus indicam que o caminho para a vida eterna é seguro. Essa é a grande promessa. O caminho que não é para a vida eterna não nos traz segurança de nada. A nossa segurança aqui nesse mundo não nos leva a nada. Tudo que a gente pode realizar nesse mundo que não é de ordem espiritual não nos dá segurança. A grande ilusão é a gente procurar ser seguro, ou seja, por meio do dinheiro ou lá o que seja, né? Então, o caminho para a vida eterna é seguro, tanto quanto a nossa fé nos conduza a seguir Jesus. Se a nossa fé não nos conduz a seguir Jesus, que é o único caminho para o Pai, né? E também a verdade, também a vida, então não há segurança. A segurança está nele. Então, a caminhada espiritual é feita pelo andar do caminhante e o levará ao seu destino final prometido pelo Senhor, que é a vida eterna, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo. Então nós podemos até crer nas promessas de Jesus, mas isto apenas não nos leva ao destino final. Eu posso até crer nas promessas, mas as minhas atitudes podem não me levar ao destino final do céu, pois é necessário experimentar na nossa vida um relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos que tomar a nossa cruz e andar com Ele. Caso contrário, as várias encruzilhadas da vida podem nos levar a estar perdidos. Quantas pedras a gente encontra na estrada? Uma pedra na estrada pode representar ou deve representar uma pedra no meu caminho para Cristo? Uma pedra na estrada, por maior que seja, pode me levar a perder o meu caminho, o meu rumo para Cristo? Não, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a superar todas e quaisquer dificuldades, todas as pedras, todas as encruzilhadas no caminho. A gente pode, no caminho, ver setas para cá, setas para lá, setas para colar, mas a gente deve buscar sempre a seta que indica para o alto, né? Para cima, para o alto. Então, lembrem-se do que, vocês se lembram do que aconteceu com aqueles leprosos que eu preguei na semana passada? Eram quantos? Eram 10 leprosos. Qual foi o único que tomou a decisão de voltar para Cristo? Foi o samaritano. Foi um que era estrangeiro e ele não era judeu. Todos os demais eram judeus. Será que isso diz alguma coisa profunda para nós? Diz alguma coisa muito profunda. Não é a religião que nos leva a tomar as decisões para seguir a Cristo no nosso caminho. Não é isso mesmo? Então, o único que voltou para agradecer, e aí Jesus disse para ele o que? A tua fé te salvou. Ele não ficou somente curado da lepra, mas Jesus foi claro, a tua fé te salvou. E é isso que nós devemos contar, é com a fé que vem de Jesus Cristo, que não é da nossa capacidade natural, é um dom espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, creiam no Senhor e aguardem a vida eterna com grande expectativa. Aguardar a vida eterna com grande expectativa, porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós não conseguimos nem ter a dimensão de entender tão grande é o amor
e aquilo que Ele tem para nós na vida eterna, muito mais do que a gente pode esperar aqui nessa vida. Porque Jesus prometeu a vida eterna a todos ou somente àqueles que creem? Somente aqueles que creem. Deus enviou o seu Filho unigênito para quê? Para que todos que nele creem não pereçam, mas que tenham vida eterna. Então, faça o que o Senhor Jesus te mandar fazer. Está lá no versículo 1, outra vez. Não se turbe o vosso coração. Acontece o que acontecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então, se hoje existe alguma razão, alguma coisa que você tem medo que vai enfrentar, até mesmo medo da morte, ou alguma coisa que está te levando a ter dúvidas, ou a ficar inseguro ou a insegura quanto à decisão que você e que eu devemos tomar, não siga a cabeça dos outros. Tome o único caminho que não te decepcionará. Qual o único caminho que não vai nos decepcionar? Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor nos guarde. Amém? Amém. Quem é que quer orar para agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje? Querido Deus, nesta manhã, de uma maneira muito especial, nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o nosso propósito nessa terra, sabendo que a nossa vida não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Nos ajude a entender que tudo aqui é passageiro, como disse Salomão, tudo é vaidade. Nos ajude, Deus, a entender o verdadeiro propósito das nossas vidas, de levar a tua mensagem e viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude a não errar tanto nesse caminho. Tenha misericórdia de cada um de nós. Temos fraquezas diferentes umas das outras. Cada um tem uma dificuldade em uma área que talvez para o outro seja mais fácil. Mas tenha misericórdia, meu Deus, pelo teu amor. Nos ajude a ouvir uns aos outros, a orar uns pelos outros, a nos ajudar e que o teu Espírito seja sempre conosco, nos ajudando a entender a tua vontade nas nossas vidas. Nos ajude a contar os nossos dias na tua presença, abençoando as nossas crianças, nossos familiares, nossos filhos, e fique conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Agora